Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Lucas, capítulo 1, versos 26 a 38. Diz assim a palavra de Deus: no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 38, vamos ler juntos? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém. Eu quero meditar com você nesta manhã sobre o seguinte tema: Deus tem um desafio para a sua vida. Pela bondade de Deus, eu tive o privilégio de mais uma vez visitar a chamada Terra Santa. A 8ª vez que eu fui lá. E uma das coisas que mais me impressionam nessa viagem é que você vai percorrer a geografia, ou parte da geografia, onde fatos aconteceram com pessoas. Pessoas que foram escolhidas, que foram capacitadas, que foram usadas por Deus. Quando a gente chega no Monte Carmelo, e a gente sobe ali e observa que ali Elias viveu, ali ele enfrentou o culto a Baal, ali ele matou os 400 profetas de Baal. É uma coisa impressionante. E você vai caminhando, e você entra no deserto de Judá, num carro, num ônibus, com ar-condicionado. E você imagina Jesus com seus discípulos caminhando sobre aquele deserto, saindo lá da Baixa Galileia e subindo até as colinas de Jerusalém. Você entra no cenáculo, provavelmente onde teve a reunião, onde Jesus lavou os pés dos discípulos, e alguns dizem que também ali aconteceu o Pentecostes. Você começa a relembrar esses personagens bíblicos, e você começa a colocar essas pessoas, ou adequar a geografia, a história dessas pessoas. E meus amados irmãos, o que é a história da igreja? O que é a história da Bíblia? É a história de pessoas que foram usadas por Deus. Algumas pessoas chaves,
como Moisés, como Davi, como Paulo, como Pedro, mas outras tão simples como Dorcas, como Estevão, como um sobrinho do apóstolo Paulo, homens como Gideão e tantos outros que foram usados por Deus. E estando ali em Belém, eu tive o privilégio de visitar os campos de Belém, a gente fez um culto lá e eu me lembrei muito de Maria. Maria, não na perspectiva daquilo que a Igreja Católica transformou, mas Maria do ponto de vista de um personagem bíblico. Uma jovem, e você chegando lá, mesmo passando 2000 anos, é o fim do mundo. Você olha para a geografia, você olha para tudo e você não vê perspectiva, mas Deus, na sua eterna graça, escolheu usar Maria para cumprir um propósito que Ele tinha para a vida dela. Deus desafia pessoas jovens como Maria. Provavelmente Maria deveria ter 17 para 18 anos quando recebeu esse chamado, mas Deus também chamou Isabel, que já estava na velhice, que não poderia mais ter filhos. Deus chama Samuel ainda antes dos 12 anos, mas Deus chama Moisés aos 80, e chama também Caleb com mais de 90. E o que me impressiona em Deus é que Ele sempre está desafiando pessoas, chamando pessoas para fazer a sua obra. E nesse texto eu queria tirar 3 lições. Primeiro, o desafio de Deus para Maria. Segundo, o recurso de Deus. E terceiro, a submissão ou a rendição do homem. Em primeiro lugar, veja no versículo 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então o desafio de Deus tem nome, o desafio de Deus tem data e tem endereço. Você pode até dizer para Deus que Ele errou, que não é com você, que é com outro, que o anjo Gabriel errou o endereço, mas ele foi enviado da parte de Deus. E aqui o que me impressiona é que Deus, quando usa pessoas, Ele já preparou todo o cenário da providência. A escolha de Maria já tinha sido feita antes dela nascer. Já havia profecias sobre a virgem que conceberia lá na cidade. Cidade pequenina, cidade insignificante, mas Deus tinha um plano, um projeto para a vida dessa menina, dessa jovem. Como Deus tem um plano para a sua vida. E eu quero falar aqui para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, para os aposentados. Não estrague a sua aposentadoria. Não vá jogar dominó, não vá ficar fazendo viagem para lugar que você não gosta para impressionar pessoas que você detesta. Deus tem um plano para você. E o desafio de Deus nessa manhã tem nome, tem endereço, tem data, tem RG e CPF. Todas as vezes que Deus foi chamar uma pessoa, Deus a chamou pelo seu nome. Nome. Nós paramos lá em Jericó. E lá na cidade de Jericó, que está a domínio dos palestinos, tem um sicômoro. Um sicômoro mentiroso, mas sei lá. Diz que Zaqueu subiu naquele sicômoro. Quer dizer, esse sicômoro já morreu. Mas eles foram plantando um sicômoro, né? Mas o que me impressiona é que quando Jesus chega a Jericó, anos atrás, ele já havia colocado na cabeça de alguém para plantar o sicômoro. E aquele sicômoro, quando Jesus fosse entrar ali na cidade de Jericó,
seria o local em que Zaqueu subiria. Então, todo o teatro da vida, toda a providência de Deus é preparada para ele chamar pessoas. Tá certo? Por isso que ele diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na sua casa. Jesus sabia o nome de Zaqueu, Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus mandou plantar aquela árvore, Jesus sabia que Zaqueu tinha casa, Jesus sabia tudo sobre a vida de Zaqueu. Como ele sabe da sua vida e da minha vida. O desafio de Deus tem nome, endereço e data. O desafio de Deus, ele é transmitido com uma mensagem de encorajamento. Veja no versículo 28. Lê comigo aí, por favor. O que diz? E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então veja que o anjo vem, e o anjo tem uma perspectiva, que o plano de Deus para a vida de Maria seria o melhor. Às vezes, meus amados irmãos, nós resistimos Deus, porque achamos que Deus quer estragar a nossa vida. E ele chega saudando, alegra-te, alegra-te. Essa expressão está no imperativo, e ele diz, você é muito o quê? Favorecida. Significa que a graça do desafio que eu tenho para você é imenso. É imenso. Meus amados irmãos, o diabo usa duas estratégias para desanimar a gente na vida cristã. Primeiro, ele ataca a obra que nós estamos fazendo. Ele diz, rapaz, você é muito importante para estar fazendo isso que você está fazendo. Você agora vai gastar tempo com o projeto de Deus para a sua vida? Você agora vai ser um missionário? Você agora vai trabalhar num projeto da igreja? Você tem mais coisa para fazer. Mas não somente isso. O diabo desvaloriza aquilo que nós estamos fazendo. E o diabo também nos ataca a nossa reputação. Aquilo que nós somos. Foi assim com Jesus. Foi assim com todos aqueles que receberam de Deus o desafio. Por isso que o desafio de Deus vem como um favor imerecido. Vem com a mensagem de encorajamento. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, coloque no seu coração, se Deus está desafiando você, se Deus está chamando você para a obra, para um ministério da igreja, para um trabalho que Ele quer que você realize, a palavra que Ele tem para você é uma palavra de encorajamento. Eu estou chamando, eu estou desafiando, mas eu estou com você. Deus, Ele não envia e nos abandona. Ele diz, ide, fazei discípulos. Mas ele diz no final, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O desafio de Deus tem nome e endereço. O desafio de Deus, ele vem acompanhado, tem um prelúdio de encorajamento. Mas em terceiro lugar, todo desafio de Deus é encarado com temor e perplexidade. Veja, no versículo 29, diz assim, ela porém ao ouvir esta palavra, que palavra era essa? Palavra de Deus. Palavra que foi enviada por Deus. Diz o que aconteceu com ela. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Em outras palavras,
estou frita. O anjo chega e já vai dizendo, alegre-te, muito favorecido, o Senhor está contigo. Então aquilo falou, pronto, agora vamos ver o que resta. Qual é o desafio? E meus amados irmãos, a história daquelas pessoas que foram usadas por Deus sempre foi assim. Lembra de Moisés? Aos 40 anos, ele era uma das pessoas mais importantes do Egito. Mas para Deus, não era o tempo dele. Depois ele comete um homicídio, foge para o deserto, passa 40 anos com todo aquele currículo, cuidando de bode, cuidando de carneiro, trabalhando para o sogro. Você já imaginou um negócio desse? Os cunhados, minha filha, estudou tanto, está aqui criando bode. Era para ser o faraó do Egito, está aqui. Mas quando justamente ele não era nada, para ele Deus, ou para Deus ele era tudo. E aos 80 anos ele é chamado. E ele resiste, mas Deus diz, olha, não adianta, você vai. Você vai. Você já pensou, você com 80 hoje aí? Aposentadoria, jogando bocha. Eu fico impressionado, irmãos, essa falta de consciência que às vezes a gente tem. As pessoas, os crentes, eles vivem e planejam a sua vida como se Deus não tivesse um plano. Lembra do Salmo 139? Que antes de nós nascermos, todos os nossos dias estavam o quê? Escritos. Escritos. O desafio de Deus tem nome e endereço, tem um prelúdio de encorajamento, gera temor e perplexidade. Mas, em quarto lugar, o desafio de Deus, de fato, é muito desafiador para nós. Porque veja, aí no texto, dos versos 30 a 33, que depois dessa saudação, o anjo então vai entrar na matéria. E ele diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Veja, meus amados irmãos, por uma menina, uma camponesa, que morava em Nazaré, que estava desposada com José, que também era uma pessoa simples. O desafio de Deus é que ela vai ser barriga de aluguel do Salvador do mundo. Você já pensou nisso? Talvez o desafio para Deus não é esse, porque esse já foi concretizado, mas Deus quer usar você para que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nasça no coração de muitas pessoas. Já pensou nisso? Que Deus está chamando você para a obra missionária, que Deus está chamando você para fazer uma obra grandiosa, de ser um instrumento nas mãos dele. E eu fico imaginando, porque Maria, ela entrou em pane. Esse verbo perturbou-se aqui, é que ela ficou angustiada mesmo, com aquela conversa. Mas o desafio de Deus vem sempre acompanhado com os recursos de Deus. Todos nós sabemos, principalmente Deus,
que Maria jamais poderia fazer aquele trabalho se não fosse pela intervenção divina. E no versículo 34, o anjo disse a Maria: como será isso? Maria disse para o anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Ela revela aqui a sua incapacidade humana, ela revela aqui, ela diz: como é que eu vou gerar alguém que será chamado filho de Altíssimo? Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Como é que vai ser isso? Como é que pode acontecer isso? Mas a resposta vem no versículo 35. Vamos ler juntos? O que diz aí? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Presta atenção que você fará, ou esse desafio se concretizará na sua vida, não pela sua força, não pela sua capacidade, mas é o Espírito Santo de Deus que vai se manifestar sobre a sua vida e vai fazer tudo que precisa ser feito. O poder do Espírito foi o poder do Espírito que produziu a encarnação de Jesus, foi o poder do Espírito Santo que capacitou Jesus para o seu ministério, foi o poder do Espírito Santo que fez com que Jesus pregasse e curasse, foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus Cristo subiu ao Calvário, foi pelo poder do Espírito Santo que ele ressuscitou, foi pelo poder do Espírito Santo que ele foi assunto aos céus. E ele, no seu primeiro decreto como Senhor, ele manda o Espírito Santo para nós, para habitar conosco e para ficar conosco para sempre. Isso significa que nenhum desafio de Deus na minha vida e na sua vida será cumprida pela minha habilidade, pela minha capacidade, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. A obra de Deus não é feita pela habilidade humana. A obra de Deus é feita pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Não é você, Maria, que vai gerar esse ente, porque esse ente é filho de Deus. E uma das grandes coisas que eu vejo nesse texto, versos 36 e 37, Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Esse filho foi profetizado lá por Isaías 40. É João Batista, que vai nascer para ser o precursor do Messias. Veja, irmãos, que ao nascer uma criança, nasce um projeto de Deus para ser concretizado na história. Quando uma criança nasce, quando um ser é gerado por Deus, pode ter certeza que Deus tem um plano, que Deus tem um projeto. Lê comigo o versículo 37, vamos juntos? Porque para Deus não haverá em todas as suas promessas. As promessas de Deus para Isabel foram umas, impossíveis. Ela não podia ter mais filho. Foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com Paulo, foi assim com Jeremias, com Isaías. Mas as coisas irão se cumprir na nossa vida porque Deus quer. E a vontade de Deus, ela é revelada e resumida em suas promessas. E não existe nenhuma promessa de Deus impossível. Amém? Mas para terminar, versículo 38. Que eu pedi para vocês lerem. Nós temos o desafio de Deus, nós temos a revelação dos recursos de Deus, mas agora nós temos a resposta do homem. Versículo 38, o que diz aí? Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
e o anjo se ausentou dela. 3 detalhes, uma posição. Ela diz, serva do Senhor. Ou seja, se o Senhor tem um plano, se o Senhor tem os desígnios para a minha vida, eu sou serva. Eu sou serva. Uma disposição, aqui está, eis-me aqui. É como se ela estivesse oferecendo o seu corpo, não se importando com o que iria acontecer, com os desdobramentos daquela notícia, mas ela sabia que aquele era o plano de Deus para a sua vida. Aqui está a serva do Senhor. Uma certeza que ela tinha no coração, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Irmãos, tudo que Deus tem escrito, planejado, designado para mim e para você, vai se cumprir. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Bem sei que tudo podes, disse Jó. Bem sei que o Senhor é onipotente, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eis aqui, me abomino, coloco a minha boca no pó, porque eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Os planos de Deus, os desígnios de Deus, não tem como fugir. Para encerrar, Deus tem desafios para cada um que está aqui nos assistindo agora, para você que está aqui. Eu não sei se você já pensou nisso, mas a salvação pela graça prepara-nos boas obras para que andemos nela. Deus tem um plano para cada criatura. Segundo, Deus é quem realiza a obra em nós e através de nós. Maria simplesmente se colocou. E Deus fez tudo. Deus tratou do coração de José. Deus tratou da reputação de Maria. Deus conduziu a vida deles em todos os momentos. Porque o plano de Deus é melhor. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer que nos rendemos a Ele. E depois que o anjo se ausentou, Maria disse, eu vou cantar. Eu vou cantar. E ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí ela vai falar que aquilo que Deus iria fazer através dela fazia parte de um plano, do desafio de Deus maior do que Maria e do que qualquer um de nós. Amém?